Hoje eu acordei nada inspirada. Na verdade, eu não estava nem um pouco disposta a fazer as coisas aqui em casa. Mas como só tem eu, tive que levantar mesmo assim. Hoje eu levantei um pouco tarde, então as coisas na minha casa não fluíram do jeito que eu queria que fluísse. Muita bagunça, muita louça para lavar. No meu quarto parecia que tinha passado um furacão, minha gente. Vocês não têm noção. Mas antes de começar, eu vou dizer pra vocês o porquê tava bagunçado. Acho que eu não mostrei pra vocês no vídeo, mas tava muito bagunçado. A pia tava cheia de coisa que vocês não têm noção. Mas antes de eu mostrar pra vocês a pia toda cheia de louça, eu tirei todos os lixos que estavam em cima dela pra jogar fora e eu esqueci de gravar. Tudo começou no sábado à noite, quando eu já estava sentindo muita dor de cabeça, que vocês não têm noção. Era cada pontada que dava na minha cabeça era uma expressão de dor. Já não aguentando umas 10 horas, eu chamei meu marido para ir no hospital, na verdade, na maternidade, né, gente? Chegando lá, demorou um pouquinho, foi chamada. Falei que estava com dor na cabeça e estava muito forte, já tinha 2 dias que eu estava me sentindo daquele jeito. Tentei aguentar em casa, tomei paracetamol, mas não resolveu. Então a médica passou soro, um odacetrona e um paracetamol na veia, mediu a minha barriga, escutou o coraçãozinho da neném e eu fui tomar o soro e vim para casa. Adiantou de alguma coisa? Não adiantou de nada. Cheguei em casa, dormi e no outro dia estava morrendo de dor de cabeça, mas tive que levantar. Levantei, lavei a louça, limpei a casa. Meu marido virou e falou: vamos no mercado? Falei: então vamos lá no mercado também. Tava com dor de cabeça, mas eu fui. Chegando no mercado, como só faltava frutas e legumes para comprar dentro de casa, eu fui na seção de frutas e legumes. Cheguei na seção de frutas, adivinha o que aconteceu? Peguei banana, peguei maçã, voltando um pouquinho aí. Peguei banana, peguei batata, pimentão, alho, cebola, tomate. Quando veio na seção da maçã, tinha umas maçãs bem feinhas por cima, mas tinha as que eu gosto de comer por baixo. Então eu fui catando as que estavam lá embaixo, porque estava mais bonitinha. Mas uma escorrega da minha mão. E tinha uma senhora passando pano no mercado, e esse pano estava todo encharcado de água. E eu, como uma boa criança arteira, em vez de eu deixar a maçã rolar pelo chão, eu fui simplesmente pegar a maçã. Só que a minha chinela escorregou e eu caí de bundada no chão, minha gente. Caí tão forte assim que a minha bunda, o osso da minha bunda, sei lá, a minha bunda tá doendo até agora, eu juro pra vocês. Só que na hora eu não senti dor e nem levei susto, porque o Ítalo já veio me agarrando pelas axilas e me levantando do chão, falando que eu tinha que tomar mais cuidado, que eu sabia que eu tava grávida e não podia cair. E de repente, ele falando pra mim, virou pros funcionários, dizendo que tava tudo molhado, que tinha que limpar, tava tudo sujo, como se fosse o dono do estabelecimento. Acabar que eu fiquei numa vergonha mais por ele ter falado com as pessoas do que por eu ter caído. E olha que eu sou vergonhosa, minha gente. Mas voltando tudo, cheguei em casa, tô bem, a neném tá bem, tá mexendo direitinho, não sangrei, tô de boa e é sobre isso. Vamos voltar ao que interessa, bem aqui. A pia cheia de louça foi que domingo à tarde, eu não consegui fazer nada por conta da dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. Então ela acabou aqui empilhando louça, sujeira em cima da pia, porque come uma coisa, abre, em vez de jogar no lixo, coloca na pia. Aí, quando foi hoje de manhã cedo, eu acordei a exatamente 10 horas da manhã. Sabe aquele sono pesado? E ultimamente eu tô levantando de 5 em 5 minutos pra fazer xixi. Só que dessa vez eu dormi a noite inteira, só senti vontade de fazer xixi quando era de manhã, e quando eu acordei era quase 10 horas da manhã. Eu ia fazer as coisas primeiro de casa, antes de tomar café, mas a minha barriga estava doendo muito e eu resolvi tomar o café. Enrolei no café, mas também já fui para minha louça. E eu vou contar uma coisa para vocês: lavar a louça para mim é um desafio, minha gente. Todo dia você lava e continua aparecendo louça para lavar. Aqui em casa não é muito diferente das outras casas não, tá? Mas aqui em casa só eu e o meu neném durante o dia e nós sujamos muita louça. Inclusive, enquanto eu tô narrando esse vídeo, tem mais louça pra eu lavar ali na pia. Mas a vida é assim mesmo, a gente tem que dar conta de tudo. E no outro vídeo eu tinha lavado um monte de roupa, minha gente. E eu tenho um monte de roupa pra dobrar que eu ainda não dobrei nenhuma.
Mas hoje eu dei prioridade às coisinhas que estavam mais bagunçadas, que era a minha pia, minha cama e principalmente eu fui arrumar o guarda-roupa. Provisoriamente vai ser o cantinho onde vamos guardar a roupinha da Lavínia. Sim, minha gente. Só que ali é só temporariamente mesmo porque a gente vai comprar a cômoda dela. Por enquanto, eu só deixei lá porque tava tudo dentro de uma sacola, tudo bagunçadinho, então eu queria dar um jeitinho no lugar para colocar as coisinhas dela. Como o Samuel ultimamente não tá utilizando aquele guarda-roupa, que na verdade nem é um guarda-roupa, eu acho que é uma sapateira, eu nem sei o que é aquilo, mas eu utilizo para pôr roupa, e eu decidi colocar lá. E eu coloquei algumas coisinhas pequenas no guarda-roupa também, a qual eu tinha comprado no mercadinho ali do lado, só para ter a base do que iria faltar, do que eu iria precisar, porque eu fui mãe há 4 anos, assim, de um recém-nascido, não sei o que vai precisar agora, tô pesquisando pela internet tudo de novo e tá tudo sendo difícil, minha gente, porque eu tô toda perdida nessa segunda nova etapa de mamãe de recém-nascido. Eu comprei, minha gente, lenço umedecido, fralda, porque eu vi uma diquinha lá no TikTok e resolvi testar agora e eu comprei. No final do vídeo vocês vão ver que tem algumas fraldas que estão abertas. É exatamente essa dica que me deram. Me deram nada, eu que vi lá no TikTok e adquiri e eu gastei. E eu achei a dica maravilhosa. Mas vamos voltar ao que importa, porque ainda tem vídeo pra narrar e vocês vão escutar a minha voz em mais de 20 minutos. É isso aí, gente. Vamos falar de trimestre de gestação, de como tá sendo pra mim esses últimos dias. Ah, e se eu contar pra vocês que só faltam 11 semanas e 3 dias pra eu parir a minha bebê, vocês nem acreditam. Eu tô tão ansiosa que tá passando muito rápido. Eu achei que ia demorar, mas só faltam 11 semanas. E se eu contar, vocês nem acreditam, tem pouca coisa do enxoval da minha bebê preparada só. O que tem aqui por enquanto é umas roupinhas ali, bem pouquinha mesmo, bem pouquinho, ainda tem que comprar muitas roupas e 2 pacotes de fraldas, kits de higiene e limpeza do bebê. Ainda tá faltando muita coisa pra comprar ainda que eu vou contar pra vocês. Eu ando pesquisando o que um bebê vai utilizar, minha gente, porque quando eu engravidei do Samuel, eu não comprei nada. Acho que foi a felicidade da família, eu ganhei tudo, ganhei roupa, ganhei sapato, ganhei manta, ganhei tudo, toalha, ganhei muita coisa. A única coisa que o papai do Samuel comprou pra ele foi fraldas descartáveis e kit de higiene e limpeza. E aqueles kits de se compra pro bebê, aquele que vem o álcool, algodão e essas outras coisas. Foi a única coisa a qual o Ítalo gastou com o neném. Porque o resto, a minha família deu tudo, minhas primas, minhas irmãs, minha mãe, minhas tias. Eu acho que a novidade da gravidez da Lavínia ainda não chegou, não alcançou o público correto, porque eu não ganhei absolutamente nada, minha gente. Eu tô atrasadíssima comprando. Mas mesmo assim eu tô dando conta. E por isso eu não tenho a experiência de o que um bebê vai precisar, minha gente. Eu não precisei comprar nada. Samuel já ganhou tudo RN, PMG, ganhou muita coisa que eu não comprei absolutamente nada. Só que da Lavínia é praticamente como se fosse a primeira vez de uma mamãe comprando tudo, então tá sendo tudo novidade pra mim e eu tô correndo contra o tempo, tô deixando coisas pequenas pra comprar depois, tô comprando as que eu acho prioridade agora. O que antes era a minha pressão me perturbando o dia todo, baixando, agora é a minha cabeça doendo o dia inteiro. Mas tudo certo, faz parte, é assim mesmo. Ultimamente, o que tá me pegando mais é a fadiga. Eu não consigo fazer quase nada, fadigado o dia inteiro. Mas eu dou conta do mesmo jeito. E o meu neném de 4 anos, minha gente, não tá mais bagunceiro como antes. Tá mais ou menos, tá crescendo, tá aprendendo que manter a casa organizada é o certo. E olha que eu não cobro isso dele não, eu deixo ele ser livre, eu deixo ele ser raiz, porque eu sei o quanto é difícil limpar, mas eu gosto de ver meu nenenzinho correndo pela casa, brincando, isso significa que ele tem saúde. Uma das coisas que eu amo também é ver ele brincando lá fora, correndo pra lá e pra cá, brincando com areia, de pezão no chão, sujando a roupa. Eu vou lavar, então tá tudo certo. Mas ultimamente ele tá preferindo ficar só dentro de casa mesmo e tudo bem, né? Ele não quer sair lá fora, eu também não brigo pra ele ir pra fora. Se ele não quer, deixa ele ficar dentro de casa.
Ah, e também porque o portão, ele cai, então eu tenho medo de cair na cabeça do meu filho, então eu sempre aconselho ele a brincar um pouquinho longe do portão e um pouquinho longe da fossa, porque ele é um menino que parece que ele não escuta. Tem hora que ele some e eu chamo Samuel e ele não escuta e não responde. E isso me dá um medo dele ter caído dentro da fossa ou tá preso em algum lugar, que eu saio correndo que nem doida e acabar ele tá escondido de trás da árvore brincando com terra. Mas funciona desse jeito, eu gosto de deixar ele livre. Quando ele vai pra casa da minha mãe, ele brinca demais, descalço no chão, correndo com meus primos, irmãos e sobrinhos. É uma coisa de louco, vocês não têm noção. E por ele ser sozinho dentro de casa, eu não me importo muito se ele quer ficar dentro de casa, se ele quer ficar lá na varanda, se ele quer ficar lá fora, brincando lá fora. E às vezes antes, de noite, ele brincava de noite. Hoje eu não deixo mais ele brincar de noite, porque dá o horário dele, tem que ir dormir mesmo. Eu não acredito muito não, mas como os antigos falam, deixar a criança brincar no barro pega imunidade, né, minha gente? Na verdade, imunidade não, adquire anticorpos. E como aqui em casa não tem cachorro, não tem gato, eu deixo ele brincar do jeito que ele quiser, ele só não come o barro, né? Que antigamente ele comia o barro, hoje em dia ele não come mais, mas fica tudo certo. E não acreditando, já acreditando um pouquinho, o meu bebê demora muito pra ficar doente. Não sei se é porque ele mora sozinho e fica o tempo inteiro brincando no chão e fazendo a baderna dele, que ele demora muito pra ficar gripado. E quando ele fica gripado, leva 2 dias, ele já tá bom. Não é mega bom toda a saúde do meu filho, mas é incrível de ver. Só que na escola alertaram que quando ele começar a estudar, ele vai passar o ano inteiro gripado, porque pessoas novas, né, Isso aí! Mas tá tudo certo. E sobre a escola do Samuel, ele não tá indo porque tá num tempo de carnaval feriado, então ele não tá indo pra escola. A escola volta na quinta-feira, na verdade as aulas voltam na quinta-feira, mas ele não vai pra escola porque a gente conseguiu uma escola perto de casa. Então quinta-feira eu vou na escola pra pegar a transferência dele, pra transferir ele pra uma nova escola mais perto, a qual eu posso levar e buscar. Porque como meu marido ele trabalha das 6 às 6 da noite, ele não consegue ir levar e buscar. Ele pode até levar, mas ele não consegue buscar. E eu não consigo buscar porque a escola é longe. Aí aqui pertinho de casa é na esquina, então eu consigo ir. E hoje já foi outra correria pro Ítalo, porque ele chegou em casa e eu já fui entregando a bolsa pra ele falando vá tirar as cópias dos documentos, porque eu acho que a outra escola não vai dar todas as cópias que a gente levou, então você vai lá tirar, porque na quinta-feira eu só quero levar tudo prontinho. Só vai ficar faltando a declaração de vacina, mas o resto é resto. E ultimamente eu tô tão feliz por estar dando conta de tudo, vocês não têm noção, minha gente. A gravidez tá sendo difícil, isso é fato. Tem horas que eu tô bem, tem horas que eu não tô bem. O refluxo vem muito forte e às vezes eu não posso comer nada, não posso tomar café, que eu gosto de tomar café porque me dá refluxo, não posso comer um pão porque me dá refluxo, mas eu dou conta do mesmo jeito. Em dias como hoje, parece impossível de levantar da cama, mas eu tento, porque o meu bebê acorda primeiro que eu e ele acorda morrendo de fome. A primeira palavra que eu escuto dele é: mãe, tô com fome, vai fazer alguma coisa pra eu comer. Na verdade, ele não fala assim não, gente. Ele fala: mãe, tô com fome, vou pegar uma banana e depois você faz o meu café. Aí, como ele levanta primeiro que eu mesmo, eu já levanto, faço o cafezinho, dou o cafezinho pra ele come 2 bananas e ele diz que tá cheio, é o suficiente, então eu espero ele sentir fome às 9 ou 10 horas e dou um pãozinho pra ele. O que tá me deixando sem conseguir fazer nada, normalmente, ultimamente, né, troquei as palavras, é a dor de cabeça. Gente, é uma dor de cabeça que não para, no caso enxaqueca, porque é uma forte pontada na minha cabeça, é tipo um pulsar, sabe? Assim, fica pulsando toda hora, cada segundo, e parece que vai sair alguma coisa de dentro da minha cabeça, que isso me impede de fazer qualquer coisa, porque quando eu tô com dor de cabeça eu não consigo me levantar pra fazer nada. Mas é sobre isso. Eu não falei pra vocês, mas no outro vídeo do vlog do aniversário da minha sobrinha, mostra que eu estou em outro lugar. E no caso, eu estava lá em Humaitá, na minha cidade natal, fui visitar a minha mãe e aproveitar pra ficar pro aniversário da minha sobrinha. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei lá, minha mãe tava morrendo de preocupação comigo, porque minha pressão tava baixa e eu tava passando mal. Ela disse que era ansiedade, porque ela tá ansiosa, né, gente?
Se eu contar pra vocês que ela me deu um barbante e uma linha de crochê pra fazer tapete, dizendo ela, eu distrair a minha cabeça pra eu não ficar pensando muito, pra minha pressão não baixar, pra eu não ficar fadigada, pra eu ficar pensando apenas nos pontos do tapete. E eu tô fazendo esse tapete. Tá saindo alguma coisa ali, não sei o que vai acontecer com aquele tapete, mas é sobre isso. Aproveitei também para dizer para ela que o tapete, o primeiro que sair daquele barbante ali que ela me deu, vai direto para casa dela. E minha mãe anda muito preocupada por conta da minha gravidez, e toda vez que ela diz que eu engravido, porque eu só tenho um filho, tá? Segundo esse e o último que tá vindo, eu passo mal, fico muito mal, então ela tá muito preocupada. E a diabetes dela anda subindo muito, talvez por preocupação desnecessária comigo, né, gente? Porque eu tô ótima. Tem dias de espinhos, mas tá tudo certo, eu consigo, eu dou conta. Mas pra ela, como eu moro longe, parece que a qualquer momento eu vou de arrasta. Pra ela é isso na cabeça dela, entendeu? Então eu tô na saga do tapete por enquanto aqui. E eu vou contar uma coisa pra vocês, a minha mãe tinha razão em me dar um barbante com uma agulha pra fazer tapete, fazer qualquer outra coisa, mas eu resolvi fazer um tapete, porque isso tá me desestressando de um tanto, e a ansiedade, os pensamentos negativos que eu tinha na minha cabeça estão sumindo bastante, porque eu tô me distraindo com outras coisas. E olha que eu tava tendo pensamentos muito ruins sobre a minha gravidez, sobre não dar conta, sobre o meu filho. Eu tava pensando, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou priorizar um e deixar o outro de canto? Será que o colo vai ser dividido ou vou querer dar colo mais pra um do que pra outro? Será que meu filho vai se sentir amado ou desprezado? Eu tava até pensando milhões de possibilidades, assim, que eu sei que não é certo ficar pensando, entendeu? Porque no fundo, eu não quero deixar o meu filho de lado, mas eu sei que nos primeiros meses, nos primeiros dias, ele vai ficar um pouquinho de canto, sabe? Porque é aquela preocupação, o bebê recém-nascido, o resguardo e tudo. Então, acaba que o primeiro bebê acaba se sentindo mais sozinho, mas eu vou tentar fazer de tudo para que ele não se sinta sozinho. Eu não sei se é muito amor, eu não sei o que é, mas eu fico com medo dele se sentir sozinho, sabe? Ficar deprimido. Então, fazer crochê agora, esses últimos dias que eu tô no projeto tapete oval lindo, só não sei se vai ficar lindo, né? Mas a referência é maravilhosa. E tá fazendo esse crochê, tá fazendo com que eu não pense mais em besteira, porque eu tava pensando em muita besteira, porque eu estava sobrecarregada. Na verdade, ainda tô, porque eu moro sozinha, meu marido passa o dia inteiro longe de casa, o meu filho passa o dia inteiro brincando e praticamente eu fico o resto do dia sozinha. Então eu andava pensando em umas coisas muito ruins, sabe, gente? Mas é isso. Vocês viram que enrolando a conversa já apareceu a parte do guarda-roupinha da neném? Pois é, olha o tanto de roupa que ela tem, nem parece que, tipo assim, é pouca. No vídeo, assim, parece que tá bem pouquinho, mas é porque eu agasalhei elas bem ajeitadinho, então elas murcharam, mas são muita roupinha. Coloquei uma técnica que eu vi lá na plataforma vizinha também, de dobrar macacão junto com as calças compridas, que aí evita de tomar muito espaço. Foi o que eu fiz aí no vídeo. Essas roupas aí, elas foram ganhadas, tá, gente? A minha irmã, que tinha bastante roupa, deixou pra mim essas daí e eu guardei. Tem cada uma mais bonita que a outra. Tem que comprar. Vou comprar mais roupas, mas essas daí ganharam meu coração. Um cantinho deles, sabe? E ali em cima, minha gente, tá as fraldas que eu falei. Um trocador plástico daqueles descartável. E os lenços umedecidos. Ainda falta comprar mais coisas e eu vou comprar mais coisas. Calma que ainda dá tempo, eu acho. E aí eu fiz uma técnica. Primeiro eu abri o trocador pra ver como ele era, né? Porque eu tava curiosa pra saber como era aquele trocador que era descartável, é descartável. E depois eu abri as duas fraldas que eu comprei, RN e P. A técnica é bem simples, você abre a RN e você abre a P. A RN, ela serve 4 quilos. E a P, ela serve de 3 a 5. Então, você vai medir as duas para saber qual é que você vai comprar mais. Tipo, se a RN for mais pequena que a P, você compra a P, né? Você compra a que serve. Se for do mesmo tamanho e a P for um pouquinho maior, você compra apenas a P, porque às vezes nem sempre o bebê recém-nascido vai utilizar a RN. Então, você coloca a RN, se a P for muito grande, você coloca a RN, você compra apenas uma sacolinha de RN e coloca dentro da
bolsa maternidade e as outras de P, que a P que eu tenho é P 3 kg a 5 e a RN é 4 kg. Ou você pode estar fazendo ao contrário também. O Samuel, quando nasceu, ele era muito pequenininho, então as P não coube nele. E o que é que acontece? Eu não comprei RN. Mas agora, como eu tô preparada e com essa técnica, eu acho que vai cair muito bem eu comprar a P do que a RN. Já comprei uma RN, vou levar pro hospital, sim, quando eu tiver a neném separadinha ali, caso a P não dê, a RN vai estar ali de secundária. De lenço umedecido, eu comprei 4 que tem 144 unidades cada um, mas logo nos primeiros dias eu vou usar algodão com água morna, porque é outra dica que me disseram e é super válida e eu quero testar ela, melhor do que o lenço umedecido, mas ele vai me ajudar depois um pouquinho mais pra frente. Falta comprar álcool, falta comprar algodão, falta comprar termômetro e um monte de coisa, minha gente. E sobre isso tá tudo certo, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo!